Só continuando aqui dos deveres, semana 2, dia 3, parte 2. O servidor público, no uso de suas atribuições, deve ser um vetor. O vetor é um propulsor da promoção da cidadania, ok? Executando com esmero as atividades que lhes são atribuídas, contribuindo assim para um serviço público efetivo a favor dos cidadãos. O serviço público efetivo é aquele que realmente dá resultado, perfeito? Então, agir com esmero é agir com cuidado, com primor, ok? Então, a questão está corretinha aí. 13. É dever fundamental do servidor comunicar a seus superiores ato ou fato contrário ao interesse público. É dever dele? Obviamente que é dever dele. Então, são deveres fundamentais do servidor público, entre outros, o qual comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então, a questão está correta. Questão 26. É dever do servidor público respeitar a hierarquia, porque não o impede de insurgir-se contra qualquer superior hierárquico em caso de comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Insurgir-se, contrariar, ir contra aí qualquer superior hierárquico nos casos. Qual caso? Caso de comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, está cometendo um crime aí o superior hierárquico, então pode se insurgir contra esse superior hierárquico? Sim. Então, o dever dele é ter respeito à hierarquia, mas sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, a questão está correta. Questão 27. As decisões do servidor público cuja conduta deve ser pautada na ética deverão ser pautadas na legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade. Questão correta. Então, veja, o servidor público não poderá jamais desprezar elemento ético da sua conduta, assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, justo e o injusto, conveniente e o inconveniente, oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas aí no 37 caput, que é o limpo, e o parágrafo 4º da Constituição, que vai falar parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que vai falar sobre os atos de improbidade administrativa. Então, está de acordo. Então, as decisões devem ser pautadas então na ética e também deverão ser pautadas na legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade, ok? Então, a questão está trazendo aí, em outras palavras, o que está previsto aí no inciso 2 do anexo do decreto 1171. Questão 37. A conduta ética do servidor deve basear-se não somente na legalidade, mas também em ações fundamentadas na dignidade, no decoro, na eficácia e na consciência dos princípios morais. Então, eu tenho que atender não só a legalidade, mas outras normas, outros princípios que representem aí a conduta ética como um todo. Perfeito, questão correta. Então, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, ok? Questão correta, portanto. Questão 56. O servidor público deve privar-se do cumprimento de função, poder ou autoridade que apresente finalidade estranha ao interesse público. Perfeito? Perfeito. Salvo se observar as formalidades legais. Se você observou as formalidades legais,
você vai continuar, vai poder cumprir a sua função com finalidade estranha ao interesse público? Nunca você vai poder exercer as suas atividades de forma estranha ao interesse público, ainda que observe as formalidades legais. Então não tem essa ressalva não. Abster-se, então, é o dever dele, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com a finalidade estranha ao interesse público. Então não tem ressalva, mesmo que observadas as formalidades legais. Mesmo assim, eu não posso exercer a minha função pública e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Ok? 59. No exercício do direito de greve, o servidor está desobrigado do dever de zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva. Está desobrigado? Não, ele continua sendo servidor. Então está furada essa questão também. Então é obrigação dele, dever deles, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Então, questão obviamente incorreta. 63. Exerce o seu dever de cidadania em conformidade com os padrões éticos aceitos o servidor público que não se deixa corromper. Perfeito? Perfeito. E denuncia todos os atos de corrupção que tem o conhecimento. Correto. Isso é a obrigação, é dever fundamental. Então, são deveres fundamentais do servidor público, entre outros: resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Então, questão correta. Questão 7.1. O servidor público tem o dever de demonstrar integridade de caráter, escolhendo a melhor e mais vantajosa opção para o bem comum. Certo ou errado? Certo, quando estiver diante de uma diversidade de alternativas. Perfeito, ele vai procurar então a escolha mais vantajosa para o bem comum, para a coletividade, para o interesse público. Correto, portanto. Então é dever dele ser probo, honesto, no caso, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Então, sempre a mais vantajosa. E assim nós terminamos outra bateria de exercício e vamos para a última deste dia, ok? Então, um abraço e até a próxima. Espero que vocês estejam entendendo que eu estou falando, que eu estou com a minha voz meia chumbada aí, beleza? Um abraço, povo, até breve.